Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Vamos para a aula número 3. Que aula é essa, professor? É a imersão número 3 da NBR 5410. Essa é a imersão que nós vamos fazer na norma para você que quer aprender a fazer uma instalação elétrica conforme a norma técnica, que é a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Hoje, a imersão número 3, eu vou falar para vocês sobre a manutenção preventiva, a periodicidade de manutenção das instalações elétricas que constam na NBR 5410. Então, veremos agora a imersão número 3 na parte de manutenção, inspeção elétrica, que é dita na NBR 5410. Bom, pessoal, é muito importante o seguinte item, colocado pela própria 5410, no item 4.1. As instalações elétricas, elas devem ser inspecionadas e ensaiadas, tá? Antes de sua entrada em funcionamento, ou seja, antes de uma instalação elétrica colocar ela em funcionamento, você tem que realizar uns ensaios e inspecionar ela. E também antes da entrada em funcionamento, bem como após uma reforma. Isso tem o objetivo de quê? De assegurar que essas instalações elétricas foram construídas e estão em conformidade com a NBR 5410. Então, você tem que fazer as inspeções e os ensaios em toda a sua instalação elétrica antes que ela entre em operação ou entre em funcionamento, né? Bem como após qualquer reforma, antes de começar a ligar, tem que se fazer as inspeções elétricas e os ensaios. Isso tudo vai ter que estar contido no seu relatório de comissionamento elétrico. Bom, outro ponto importante que eu quero lembrar mais uma vez, os ensaios elétricos eles devem ser realizados quando pertinentes, né, e preferenciavelmente na sequência que eu vou mostrar para vocês aí. Continuidade dos condutores de proteção, devemos fazer o teste de continuidade dos condutores de proteção, devemos fazer a medição da resistência de isolamento da instalação elétrica, fazer também o seccionamento automático da alimentação, ensaio de tensão aplicada e ensaios de funcionamento da minha instalação elétrica. Então, os ensaios devem ser realizados em conformidade com a NBR 5410. E os ensaios necessários são os ensaios que eu apresento aí para vocês. Outro ponto importante, ainda sobre os ensaios, montagens tais como os quadros elétricos, os acionamentos, os controles, intertravamentos, comandos e etc., os diversos componentes, eles devem ser submetidos a um ensaio de funcionamento para verificar se o conjunto encontra-se corretamente montado, ajustado e ele instalado em conformidade com a norma técnica, né? Então, os quadros elétricos, os comandos, né? Os intertravamentos, eles devem ser submetidos a um ensaio de funcionamento. Isso é estabelecido pela 5410 de 2004. Verificação de rotina de manutenção preventiva. Sempre que possível, as verificações devem ser realizadas com a instalação elétrica desenergizada, sempre que possível. Sempre que possível, verificar com as instalações elétricas desenergizadas. Sempre que possível, claro. Invólucros, tampas e outros meios destinados a garantir a proteção contra contato com as partes vivas, eles podem ser removidos, pessoal, para fins de verificação ou manutenção, mas eles devem
né, eles devem ser completa e prontamente reestabelecido ao término dos procedimentos de manutenção preventiva. Condutores elétricos, o que eu tenho que verificar? Deve ser inspecionado o estado de isolação dos condutores, seus elementos de conexão, fixação, suporte, com vista a você detectar sinais do aquecimento excessivo, rachaduras no cabo, ressecamento, verificando-se também a fixação e identificação, né, pessoal? E limpeza, se isso encontra-se em boas condições. Além, obviamente, de fazer um ensaio também que complementa ensaio de termografia. Quadro de distribuição e painéis. A estrutura do quadro deve ser verificada, a estrutura dos quadros e painéis, observando seu estado geral quanto à fixação, se ele está fixado, a integridade mecânica, a pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças, se estão ok, e deve ser verificado o estado geral dos condutores e cordoalhos de aterramento dentro desse painel ou dentro desse quadro elétrico. A manutenção corretiva. Toda instalação ou parte que, como resultado das verificações que nós vimos no item 8.3, for considerada insegura, deve ser imediatamente desenergizada. Se você detectar algum ensaio, alguma coisa que torna a sua instalação elétrica insegura, ela deve ser imediatamente desenergizada no todo ou naquela parte que está afetada, e somente deve ser recolocada em serviço após a correção dos problemas detectados. Isso está no item 8.4 da 5410 de 2004. Então, toda a instalação elétrica ou parte que, como resultado das verificações, das inspeções, dos ensaios, for considerada insegura, deve ser imediatamente desenergizada, ou como um todo, ou uma parte dessa instalação, e somente colocada em serviço quando for normalizada aquela não conformidade. O item 6183, ele fala que as instalações para as quais não se prevê equipe de manutenção, isso é importante. Veja bem, tem uma edificação e não está previsto equipe permanente de manutenção e operação, supervisão ou manutenção, composta por pessoal advertido ou qualificado. Se você não tiver isso, devem ser entregues acompanhadas de um manual do usuário, redigido em linguagem acessível para leigos, que tenha, no mínimo, os esquemas dos quadros elétricos de distribuição, com a indicação dos circuitos, respectivas finalidades, incluindo a relação dos pontos alimentados. Potências máximas que podem ser ligadas em cada circuito terminal, né? Então, o que acontece? As instalações às quais não se prevê equipe permanente de manutenção, o que você deve ser advertido o usuário, né, ou qualificado, deve ser entregue e acompanhado do manual do usuário. O manual tem que conter esses itens. Além disso, esse manual deve conter as potências máximas previstas nos circuitos, né, deixados como reserva, quando for o caso, né? Recomendação explícita para que não sejam trocados, né, por tipos com características diferentes, os dispositivos, né, de proteção existente. Aqui eu coloquei uma nota da 5410 que ela diz o seguinte: nota, são exemplos dessas instalações que não têm equipe de manutenção, as instalações de unidades residenciais de pequenos estabelecimentos comerciais e não tem equipe de manutenção. Aí tem que deixar todos esses itens, diagrama, potências máximas, recomendação explícita para que não sejam trocados os componentes. Bom, o comissionamento da instalação. Toda instalação elétrica, nós vimos antes de entrar em operação, ela deve ser inspecionada, deve ser ensaiada. E isso
vai para o prontuário de comissionamento. Então, você deve exigir o comissionamento da construtora. O comissionamento consiste na aplicação de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia, que são os ensaios, né, já mostrados anteriormente, são responsáveis por testar cada componente fixo da minha instalação. Então, o comissionamento vai me relatar, né, com os ensaios, as inspeções, laudado isso aí e comissionado. Com isso, é possível identificar erros e defeitos no projeto, bem como realizar as modificações necessárias para que tudo funcione de forma adequada. O objetivo global do nosso comissionamento deve ser assegurar que uma instalação elétrica atenda ao propósito do projeto e aos requisitos estabelecidos pela norma de instalações elétricas de baixa tensão. Então, pessoal, a gente encerra essa aula, ela deu uma visão no tocante à manutenção preventiva, preditiva, ensaios, lembrando vocês a importância, né, de realizar tudo em conformidade com a NBR 5410. Então, pessoal, obrigado a todos e fiquem ligados no canal da Universidade